Olá! Quais os principais tipos de fios cirúrgicos? Como usá-los? Professor João Ricardo, suturas e feridas. Não tem médico que não use esses conceitos, não é verdade? Então vamos lá. Vamos dar um gás aqui nessa história de suturas e feridas. Olha lá o Hugo, vamos ver o que houve com o Hugo. Você está de plantão no seu internato e chega um jovem vítima de agressão física com múltiplos ferimentos pelo corpo. Está eupneico, estável hemodinamicamente, consciente e se passaram 3 horas do evento. Apresentava lesões cortocontusas assim descritas. Lesão de aproximadamente 4 centímetros em lábio inferior direito. No couro cabeludo, em região parietal direita de aproximadamente 6 centímetros. E em coxa direita, lesão acometendo o plano músculo-aponeurótico de aproximadamente 8 centímetros sem sangramento. Qual o tipo de fio cirúrgico e o tipo de pontos indicado para cada lesão? Lesão de couro cabeludo, lesão na coxa, no plano músculo-aponeurótico, deve ter sido uma facada, alguma coisa assim, e uma lesão no lábio, que é mucosa. E aí, como que nós vamos fazer? Boa pergunta, né? Qual fio, qual tipo de ponto para cada uma dessas lesões? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos saber o que é fio cirúrgico, quais as características dos principais fios para que a gente possa escolher de maneira adequada. Bom, o fio cirúrgico ele tem várias classificações. Quanto à absorção, quanto à natureza e quantos filamentos. Isso é realmente muito importante. Claro que ele tem características que devem ser levadas em considerações e que estão ligados a esse tipo de classificação, como a resistência têncil. O que é resistência têncil? É o quanto que o fio aguenta da força de afastamento. E esse negócio da resistência têncil é muito importante, principalmente nos fios absorvíveis. Porque às vezes o fio ele absorve com 60 dias. Mas hipoteticamente, mas 60 dias já ocorreu a remodelação, da cicatrização, etc. Mas não adianta nada ele durar 60 dias se ele perder 90% da sua força de resistência com 3 dias. Porque o que vai manter... Por que a gente sutura um ferimento? Para manter os bordos coaptados, para que ele vença a força de afastamento, ou seja, até que ele adquira sua força intrínseca. Esse exemplo que eu citei não existe. Um fio que perde sua força de tensão com 3 dias. Senão, claro, se existisse ele não seria utilizado porque ele é totalmente inadequado. Então, essa história da resistência têncil é muito importante. E tem um outro conceito em relação aos fios, que é a sua memória. O que é memória? É a capacidade do fio se manter na mesma posição da maneira que ele é deixado. Por exemplo, um fio de aço, ele tem uma memória muito grande. Ele é um fio reto, aço, isso aqui é de pôr haste intramedular, fio de Kirchner e fio açozinho para suturar externo. Do jeito que você deixa, ele fica. Então, um fio com muita memória, ele é mais difícil de fazer nó. E um fio com pouca memória, ele tem grande maleabilidade, ele é mais fácil de fazer nó. Então, essa história. Mas ele também, muita memória, tem essas dificuldades, mas isso, então um fio que não dá para fazer nó, por que eu vou usar ele? Mas, por exemplo, uma haste intramedular, eu não preciso de fazer um fio de Kirchner num dedo saindo para fora, uma fratura, eu não preciso de memória, não vou dar nó naquele fio. Então, é uma coisa bastante interessante. Claro que tem os aços mais maleáveis. E um fio muito desprovido de memória, às vezes na hora que eu quero fazer um nó com porta-agulhas, por exemplo, numa videolaparoscopia, eu tenho dificuldades, porque ele é muito molengão. Então, tem lá as suas características. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Absorvível, aquele fio que vai absorver com o passar do tempo e não vai deixar resíduo. Temos fios absorvidos por processos biológicos, fagocitose, que são os fios naturais, como catgut. E os fios absorvidos por hidrólise, que são os fios sintéticos. Já falei, quanto à natureza, naturais e sintéticos. E os fios inabsorvíveis, fica lá quieto. Ele pode até perder resistência de tração, mas ele está lá
é englobado no organismo, às vezes faz granuloma, aquela coisa toda. E o número de filamentos. Eventualmente, o fio ele é um filamento único. Filamento único ele tem tendência de ter maior memória, tipo aço. Fios multifilamentares, múltiplos filamentos fininhos e vão formar um fio. Qual que é o lance desse negócio do múltiplo filamento? O monofilamentar, ele é menos bactéria vai grudar nele do que se fosse multifilamentar, porque ele tem maior superfície em relação ao fio monofilamentar. Então, teoricamente, um fio monofilamentar carrega menos líquido, menos infecção do que um fio multifilamentar. Então, são dados aí bastante importantes. Agora, eu posso ter fio inabsorvível multifilamentar e monofilamentar. Absorvível, monofilamentar e multifilamentar. Eu posso ter um fio absorvível, natural, multifilamentar. Posso ter um fio inabsorvível, natural, multifilamentar, por exemplo. Então, eles se associam. Então, esses conceitos são bastante importantes. Vamos caracterizar esses fios importantes. Fio de aço, aqueles ortopédicos, mas tem para suturar externo. Você faz o nó com alicate, né? Você põe do lado do outro, pega o alicatinho, né? Não vai pegar a pinça que estraga, né? Alicatinho esterilizado. E é lá o tal do fio de aço, nome comercial Aciflex e assim por diante. É inerte, fica muito tempo. É difícil de amarrar pela grande memória, causa dor, deve ser removido. Não carrega agentes microbianos, olha que beleza. Sutura óssea, esternotomia é a característica aí do fio de aço assim utilizado. O fio de seda. O fio de seda quase não é mais utilizado. É um fio natural através do bicho da seda, é uma proteína animal relativamente inerte, uma delícia de trabalhar com ele. Ele é inabsorvível, mas ele perde um pouco da força de tração, mas lá com um ano, contraindicado em estruturas vasculares, por exemplo, multifilamentar, né, pode embeber. E ele tem possibilidade de contaminação porque multifilamentar carrega mais bactérias. E normalmente forma, muitas vezes, granulomas de corpo estranho, até pela origem animal. Ele está em desuso, substituído por algodão, que é uma fibra vegetal. Mais difícil, né? Mais caro. Então, eu que cheguei a trabalhar com um fio de seda, realmente ele é um fio gostoso de manusear, mas não tem essa vantagem toda lá em relação ao algodão e outros fios, os fios sintéticos muito melhores hoje em dia. Temos um fio absorvível, multifilamentar, que é o catigu. O catigu ele tem uma história bastante interessante na sua descoberta. Lá no mundo antigo, na Grécia Antiga, tempo do Hipócrates, aquela coisa toda, existia um instrumento musical que chamava catecarde. E a cordinha do instrumento musical, né? Hoje em dia tem violão de aço, violão de nylon. Naquela época, a corda do instrumento musical era feita de submucosa de intestino de carneiros, boi. Carneiro melhor, porque eles tinham mais carneiros lá ovinos naquela região do mundo, né? Do que animais bovinos. E eles tinham uma cordinha resistente, bacana, e alguém falou assim, pô, deve ser bom para costurar, né? E costuravam as pessoas com aquele fio do catecarde, e começaram a chamar de categut. Só foram descobrir que o fio era absorvível já no século XX, acredita uma coisa dessa? E ele é um fio absorvido por fagocitose e é um fio multifilamentar. Ele tem sido substituído por fios sintéticos absorvíveis, multi e monofilamentares, que causam menos reação inflamatória, porque a absorção não é por fagocitose. A absorção dos fios absorvíveis sintéticos, ela se faz por hidrólise e não por fagocitose. Mas hoje em dia também se usa catigu. Ele perde muito rápido a força de tensão. Aliás, um catigu simples, teoricamente, ele absorve com 7 dias, mas demora mais um pouquinho. Então o catigu banhado com sais de cobre forma o famoso catigu cromado, que ao longo do tempo era muito interessante para suturar tipo bexiga, vias urinárias, porque ele ficava com a tensão um pouquinho mais de tempo e absorvia rápido. Nas vias urinárias é bom absorver rápido, porque o próprio fio pode causar formação de cálculos, né? Cálculos de bexiga, cálculo renal e assim por diante.
Então o Catigu e o Catigu cromado foram usados aí, ainda existe no comércio, mas a tendência deles é serem substituídos. Então o nosso bom e velho catiguti, com essa história dele ser absorvido por fagocitose e ter intensa resposta inflamatória, ele é contraindicado na vigilância de infecção e está sendo em desuso, substituído por fio absorvíveis sintéticos. Bem, agora vamos falar do fio inabsorvível sintético. O fio inabsorvível natural, lá a seda, que é a proteína animal, o algodão, que é vegetal, e temos o fio inabsorvível sintético. Tem a característica fantástica, forte. Se eles forem multifilamentares, eles podem carrear infecção. Monofilamentares não carreiam infecção. Ah, então é uma beleza isso aí, claro. Nas suturas cutâneas, muito utilizado o fio de nylon. E tem nomes comerciais aí muito, né? Nylon ou poliamida. E nas suturas cardiovasculares também são intensamente utilizados como polipropileno. Aliás, o polipropileno, para suturar artérias, veias, coração e etc e tal, ele tem uma característica interessante. O calibre do fio sempre é o calibre da agulha. Então, o trauma de inserção da agulha, ele é minimizado, porque o fio vai ser da espessura dele. Então não vai ficar um buraquinho maior por onde passou o fio, e dessa forma, para as suturas vasculares, ele realmente é muito adequado. Mas como ele também é um fio bastante forte, ele tem de estrutura mais espessa, ele é utilizado como fechamento de parede abdominal em locais que eu preciso de suturas mais fortes, como o plano músculo-aponeuróticos, assim utilizados. E o nylon também é possível de ser utilizado, se bem que universalmente o nylon é muito mais utilizado para suturas cutâneas. Então os fios inabsorvíveis sintéticos, eles têm a vantagem de serem monofilamentares, porque os fios inabsorvíveis naturais, como algodão, como seda, eles são multifilamentares. Ainda são muito utilizados para ligadura de vasos em cirurgia. Eu fiz muita anastomose gastrointestinal com fio de algodão, tranquilamente. Naquela época tinha as agulhas separadas, você montava. Hoje em dia as agulhas já vêm junto com os fios. Praticamente não existe mais os agulheiros cirúrgicos que a gente usava antigamente, tinha que montar o instrumentador. Isso aí ficou parte da história. Então, as próprias anastomoses gastrointestinais têm sido muito feitas com fios, quando utilizados fios inabsorvíveis, fios como polipropileno. Temos fios absorvíveis monofilamentares de longa duração, também muito utilizados em sutura gastrointestinal. E os fios absorvíveis sintéticos? Ah, esses são interessantes. Lembra? Falando, olha, o catiguti tem sido praticamente não usado. Então, quem são os fios sintéticos que absorvem? E absorvem por hidrólise. Ácido poliglicólico, poliglactina 910 e, uns 20 e poucos anos para cá, a polidioxanona. Então, o que aconteceu? Os primeiros fios absorvíveis, sintéticos, são absorvidos por hidrólise, eles eram multifilamentares. Exemplo, a poliglactina, que tem o nome comercial deles, muito conhecido. Eles eram interessantes porque multifilamentares, carreiam infecção, aquela coisa toda, é verdade. Só que é o seguinte, a molécula, eles não conseguiam fazer ela monofilamentar, eram só fios muito finos. Então, o poliglactina 910, sempre multifilamentar. Foi muito utilizado em sutura aponeurótica, principalmente de incisões transversais, porque eles perdem aí a força de tensão, mas tinham o inconveniente de serem multifilamentares. Depois desenvolveram uma poliglactina num polímero que podia ser mais grosso, então formava um fio monofilamentar absorvível sintético, que é a polidioxanona.
fantástico. Demora aí quase 180 dias para absorver, mantém a força de tração por um bom tempo, 2 ou 3 meses, mais ou menos 70%. Então, muito utilizado em estruturas musculoaponeuróticas e, como é monofilamentar, também muito utilizado em estruturas gastrointestinais. São inertes, boa pressão. Os multifilamentais podem carrear a infecção. Monofilamentar é mais difícil de carrear a infecção, mas os monofilamentais, maior tensão. São muito superiores ao Catgut, claro que custam mais caro também, absorção por hidrólise. Só que o Catgut, ele absorvia mais rápido, então ele é muito bacana para suturas que precisavam de absorção rápida, tipo sutura do lábio, uma suturinha da mucosa gastrointestinal, alguma coisa assim. Então o Catgut sempre continuou sendo usado, até que surgiu um fio absorvível, sintético, de absorção relativamente rápida, que é o poliglicaprone 25, muito utilizado em suturas mucosas, e ele também vem com uma agulhinha cortante para a pele, muito utilizado em cirurgia plástica como pontos intradérmicos. Muito interessante, porque ele é absorvível, de pouca reação inflamatória, de curta duração. Então o poliglicaprone 25 se mostrou um fio com as características em tempo de absorção e tensão parecidas com o Catgut, com a vantagem de ser monofilamentares e serem absorvidos de curta duração, realmente muito superiores, com a possibilidade de serem usados em estruturas cutâneas intradérmicas, que dá um resultado estético bastante interessante. Temos também os grampeadores metálicos, indicados para pele e couro cabeludo, os famosos agráficos, diminui a possibilidade de infecção, porque é monofilamentar, contraindicado em períneo, tem que ter o dispositivo, dá trabalho, dor, não fica muito estético. Realmente eles são muito pouco utilizados, mas a gente lembra aí a possibilidade dos grampos metálicos aí, é aço, né, monofilamentar, praticamente inerte, então poderá ter alguma vantagem, alguma situação bem escolhida. Então esse quadro aqui ajuda muito a gente a exemplificar mais ou menos aquilo que nós acabamos de falar. Então os fios absorvíveis. Catgut, simples, ele é colágeno, quer dizer, é um fio natural, não é sintético. Força de tração, aqui do dextro, do poliglicólico para baixo. Aqui, absorção, 7 a 10 dias o simples, o cromado 21 a 22 dias. Muito utilizado em mucosas, tipo labial, tecido celular subcutâneo, e anastomoses, bexiga, gastrointestinal, plano muscular, plano mucoso de anastomose gastrointestinal, quem gosta de fazer isso. Então são as utilidades. Agora vamos conversar sobre a força de tração. O Dexon poliglicólico, ele é monofilamentar sintético. Força de tração, perde 20% em 15 dias, 5% em 28 dias. Então, nós temos aí indicado para aponeurose. A polidioxanona, muito utilizada em aponeurose, suturas gastrointestinais, ele é um polímetro poliéster, monofilamentar absorvível, e ele tem aqui, ó, 70% da sua força de tração mantida em 14 dias, e ele vai perder metade da sua força de tração com 28 dias. Quer dizer, é um mês, quer dizer, o processo de maturação, remodelação ainda tem 50%. Então, adequadíssimo para aponeuroses, suturas gastrointestinais. O ácido poligláctico, que é o Vicril, a poliglactina 910, multifilamentar, é um polímero revestido, e aqui mantém aqui a sua força de tração. Anastomoses urológicas e o Maxon, que é o poligliconato, é monofilamentar também, grande resistência mantida em relação aí a 28 dias, também usado em aponeurose. No nosso meio, a polidioxanona ela é mais utilizada. E dos fios não absorvíveis, esse período de absorção, vamos entender como um período que ele mantém uma força de tração. Mas ele pode ser absorvido, sim. Algodão multifilamentar vegetal, ligaduras e anastomoses, 6 meses, 2 anos, tá? É super seguro. Seda do bicho da seda, tensão de 1 ano.
O aço indefinido, nylon perde 20% da força de tensão em um ano, poliéster mercilene, que é trançado, ele já é multifilamentar, já o polipropileno, que é o nosso fio de suturas vasculares, pode ser usado em aponeurose também, tempo indefinido, né? Então, são fios aí que têm uma segurança, eles são muito fortes e aí uma integridade bastante adequada. E as técnicas de sutura? Ele perguntou, como é que nós vamos suturar? Então vamos escolher, tem os pontos simples, entra, sai, dá um nó. Não vamos estrangular muito o nó para não esquemiar o tecido. Temos longe, longe, perto, perto, confere uma maior coaptação dos bordos, os pontos Donati, além do que a primeira passada longe, ele distribui menor a tensão, deixando a área de cicatrização da ferida operatória praticamente livre de tensão, e o tecido gosta disso para fazer uma coaptação. Então, tecidos que têm um pouco mais de tensão, o ponto Donati é mais adequado do que o ponto simples, que pode ser usado para aquelas situações onde não tem uma força de afastamento, uma força de tração muito grande. E a sutura contínua, cada vez mais utilizada em anastomoses, aponeuroses e assim por diante. A sutura contínua simples, que você vai, entra, sai, é interessante, coapta o bordo, menos fio. Eu tenho uma tese de mestrado, comparou a sutura contínua com pontos separados na aponeurose de ratos. Gasta menos tempo, menos material e é tão segura tanto. E temos uma sutura contínua mais hemostática, esquemiante, na qual a gente passa o ponto e depois passa por dentro da laçada do ponto subsequente, que é a sutura festonada, essa sim é bastante esquemiante. Cuidado, não esquemiar o tecido, causar uma necrose da borda, sempre lembrando que tecido não gosta de tração e isquemia. Mas naquelas áreas muito vascularizadas, você tem uma necessidade de fazer uma hemostasia hermética, a sutura festonada realmente ela é legal. E na pele, né, nós temos pontos simples, pontos Donatis, nós temos que lembrar dos pontos subdérmicos ou intradérmicos, né, muito feitas hoje em dia com fio absorvível, absorvível sintético, é o poliglicaprone. Ele vai passando pela subderme e dá um aspecto estético bastante adequado, mas muitas vezes feitos também com fios de nylon finos e inclusive o cirurgião plástico gosta muito do fio de nylon porque ele aguenta maior a tensão para deixar a cicatriz menos larga, tem aí as suas diferenças. Situações especiais como a sutura de mucosa, o nosso paciente, lembra que ele suturou o couro cabeludo? Vamos suturar como? Ora, um fio de nylon. Só a pele. Pontos separados, grandes para fazer hemostasia. Se tiver um sangramento muito grande, posso fazer até uma sutura contínua festonada, é muito vascularizada o couro cabeludo. Mas um fio inabsorvível, monofilamentar, para não carrear a infecção. E o lábio, como é que nós vamos suturar? Lábio, eu preciso fazer uma sutura com fio absorvível. Então, suturas de mucosas, fios absorvíveis com pontos separados. Agora, é catigu natural ou é o poliglicaprone sintético? Claro que o catigu é mais acessível, mais barato, mais fácil de achar, então eu posso fazer com o catigu, que a mucosa ela se regenera, ela se coapta ali em 2, 3 dias, não tem por que não usar o catigu, a não ser pela reação inflamatória, já que é contaminado e tal. Claro que o poliglicaprone seria mais adequado, mais interessante aqui na sutura de lábio, então no nosso caso clínico, nós vamos fazer pontos simples no lábio, com catigu ou poliglicaprone 25. No couro cabeludo, nós vamos fazer pontos simples com fio inabsorvível grosso. Vocês que estão em estágio supervisionado, trabalham em pronto-socorro, vai uma dica aqui de experiência. Não sutura couro cabeludo com fio muito fino. Sutura com fio grosso, longe do bordo, para que ele fique um pouco esquemiante. Não perca muito tempo fazendo hemostasia de couro cabeludo. Faz assim, no jargão, no prato. Estou falando para ajudar a vida de vocês, isso não cai em prova. Dá um pontão no couro cabeludo que tudo se resolve, tá? Não perde tempo com Kelly tentando pinçar a coisa, porque não vai adiantar nada, pontão
né? Geralmente as pessoas têm cabelo, né? Que nem eu que tenho pouco cabelo, então não me preocupa muito com a cicatriz. Então, couro cabeludo, fio inabsorvível grosso, poliamida 2.0, ponto simples, muito bem, estamos resolvidos. E como que vão fazer no ferimento da perna? Já que eu tinha um ferimento no plano músculo aponeurótico. A aponeurose, ela precisa ser coaptada. Eu posso ter uma hérnia muscular, plano músculo aponeurótico na parede abdominal. Nesse caso, eu preciso fazer uma sutura. Eu posso fazer com um fio inabsorvível a sutura de aponeurose, claro, foi muito utilizada. Algodão, seda, linho, que nós não citamos. Podemos fazer com nylon, polipropileno, tranquilo. Mas, para não deixar a reação inflamatória, um fio absorvível, ele está de bom tamanho. De preferência monofilamentar, para não carregar a infecção. Por exemplo, uma polidiaxanona 2.0. Agora, não tenho à disposição, eu posso fazer multifilamentar com uma poliglactina ou Vicryl 2.0, tranquilo, sutura contínua não festonada, para não ser muito isquemiante. Agora, a pele, 8 centímetros, força de afastamento, mobilização da coxa, eu vou fazer um ponto que resista a mais tensão, pontos Donati, um fio de nylon, poliamida 4.0. Realmente é uma boa sugestão para nossa lesão aí do nosso paciente. Agora, quais as indicações de usar agulhas cilíndricas ou cortantes? Essa é uma boa discussão. Nós temos agulha com ponta cilíndrica, romba, cortante e espatular. Espatular quase não é utilizada, muito pouco uso. A ponta romba, ela não causa lesão de trauma de inserção, então é muito utilizada em vísceras parenquimatosas. Existem uns fios especiais para sutura de fígado. Então a ponta romba é utilizada. Agora, ponta cilíndrica e ponta cortante são as principais discussões. Ponta cortante, ela corta o tecido, então deve ser usada em pele e eventualmente aponeurose, mas a sutura cortante é para pele. E o símbolozinho é um triângulo. Então, você tem às vezes o poligracapone, o polivicril, sei lá, com agulhas diferentes. E aí vai ser o uso, seja para pele, seja para músculo aponeurose, trato gastrointestinal, urinário e assim por diante. E a agulha cilíndrica, ela causa menos lesão que a agulha cortante, menos trauma de inserção, e ela é utilizada para tecidos mais moles. Pode usar na aponeurose, no músculo, sem problema nenhum, mas em vísceras, só uso agulha cilíndrica, não vamos usar agulha cortante. E elas podem ser 1/4 de círculo, 3/8 de círculo, 5/8 para suturas mais profundas, meio círculo a metade delas, meia curva, e na pele, agulhas retas. Sim, antigamente a gente usava muita agulha reta para suturar a pele. Então, como que nós vamos fazer no nosso doente? Na pele vamos usar agulha cortante, na mucosa agulha cilíndrica e no plano músculo-aponeurótico, preferencialmente cilíndrica, mas não tem problema em usar cortante, porque a aponeurose, teoricamente, eu poderia usar cortante, se bem que hoje em dia, praticamente os fios todos de plano músculo-aponeurótico vêm com agulha cilíndrica, mas pode ter algum saudosista aí, que tecnicamente, teoricamente, não seria errado usar uma agulha cortante em aponeurose. Isso também é muito lembrado, o tempo de remoção das suturas, cicatrizou, garantiu a força de tensão, aí eu posso retirar os pontos. Então são recomendações, claro que tem o tamanho, o tipo do paciente, é diabético, mais infectado ou não, tensão, essa coisa toda. Mas couro cabeludo em fase geralmente é muito rápido, 3 a 5 dias, não tem tensão. Membro superior, 7 dias, a não ser que seja uma área de flexão e extensão tipo cotovelo. Membro inferior, 7 a 10 dias e tronco. Parede abdominal, torácica, de 10 a 14 dias. Pode ser utilizado lâmina, existe uma tesoura especial que tem um ganchinho, que é a tesoura dispenser, é muito legal aí para tirar pontos, né? Lembra-se aí o tempo de remoção das suturas. E uma última pergunta, né? Levando em consideração que a vítima portava carteira de vacinação, mostrando que havia sido vacinado contra tétano há 12 anos, por 3 doses e feito uma dose de reforço há 2 anos, depois de 10 anos, existe necessidade de sorovacina antitetânica? Foi surrado lá em via pública, né, com várias lesões. Faço ou não faço
vacina ou soro antitetânico, sendo que ele foi vacinado com esquema completo há 12 anos e tomou reforço há 2 anos. Não tem necessidade de imunização antitetânica, porque a dose de reforço foi há 2 anos e era uma vacinação completa, então isso aí é muito tranquilo, não precisamos aí nos preocupar com isso. Só que o nosso quadrinho cai na prova, profilaxia antitetânico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Então vamos guardar aqui. Nós temos ferimentos com risco mínimo de tétano e ferimento com alto risco. Alto risco de tétano, alta contaminação, fezes de animais, no curral, enfim. Então, se o paciente com um risco mínimo de tétano, ele foi vacinado de uma maneira incerta ou menos de 3 doses, vai fazer só a vacina. Não vai precisar fazer toxina antitetânica, né, a imunoglobulina, que é o SHT. Agora, se ele tem 3 doses ou mais, sendo a última dose há menos de 5 anos, como foi o nosso paciente, última dose 2 anos, não precisa de vacina nem imunoglobulina. 3 ou mais doses, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10, o ferimento não tinha nenhum risco, não precisa de dose nenhuma. Agora, ferimentos de alto risco, incerta ou menos de 3 doses, vai tomar vacina como baixo risco e vai fazer imunoglobulina. Alto risco, mas a vacinação dele está em dia, não precisa nada. Agora, alto risco, com 3 ou mais doses, sendo a última dose entre 5 e 10 anos, vai fazer só a vacinação. Então, não vou considerar alto risco, eu não vou considerar 10 anos, vou considerar só 5. Esse é um dado importante. Calma que eu tenho mais um pouquinho. 3 ou mais doses, sendo a última dose há mais de 10 anos. Baixo risco eu vou fazer a vacina antitetânica, o Anatox. Alto risco da mesma coisa, já foi vacinado, só que passaram-se 10 anos. Agora, 3 ou mais doses, última dose há 10 anos, ou mais de 10 anos, em situações especiais, quer dizer, 3 ou mais doses. Então, realmente, eu preciso fazer a vacina. E aqui, quando ele fala em situações especiais, é grande contaminação, eu vou fazer, quando foi há mais de 10 anos, nós vamos fazer também a imunoglobulina. Então, a imunoglobulina ela vai ser utilizada em quem tem vacinação incerta ou sem vacinação, com alto risco de tétano, ou que foi há mais de 10 anos com alto risco de tétano. Senão, não tem indicação de imunoglobulina se foi baixo risco. Essa é a determinação do Ministério da Saúde. Suturas e feridas, o que pega mesmo é o fio cirúrgico, aquela coisa toda, mas não vamos esquecer dessa coisa do tratamento ou profilaxia do tétano. Isso é realmente bastante importante. Grande abraço e até a próxima.